Olá, nós estamos no estudo de número 4 da série Creio e Sou Ensinado e hoje nós vamos falar sobre a interpretação de Jesus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, que está em Mateus 5 até o capítulo 7. Nós vemos que aqui é um paralelo como os escribas e fariseus interpretavam a lei e como Jesus a reinterpretava. William Hendrickson chama este texto aqui do capítulo 5, do verso 21 até o 44, das 6 antíteses colocadas aqui por Cristo, porque 6 vezes há o ponto aqui: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, e há também o contraponto, quando Jesus diz, eu, porém, lhes digo, até o final do capítulo 5, e essa é a mesma posição de John Stott e outros bons comentaristas. Eu fiz aqui uma tábua para você ver como os religiosos do tempo de Jesus interpretavam os princípios e como Jesus as interpretava. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ser avisado de futuras publicações. Note que Jesus havia dito aos seus discípulos aqui no início do Sermão do Monte que a prática da justiça destes discípulos deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus e que os seus discípulos deveriam evitar de praticar as suas obras de justiça diante das outras pessoas apenas para serem vistos por estas pessoas. Em Mateus 5:20 e Mateus 6:1, Jesus vai falar sobre isso. O que havia de errado na interpretação dos escribas e fariseus? Por que Jesus teve que reinterpretar os textos da lei? Será que é possível ter várias interpretações, várias verdades dentro do texto bíblico? Quais as lições que Jesus quer nos ensinar aqui? Primeiro, Jesus está falando de uma justiça diferente da justiça praticada muitas vezes no nosso mundo e pelas pessoas de uma maneira geral. Em primeiro lugar, ele fala de uma justiça praticada a partir do coração. Veja que Deus prometeu através de 2 profetas, especialmente o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, uma nova disposição de justiça a partir do coração. Em Jeremias 31, versos 33 a 34, o profeta Jeremias diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, depois daqueles dias, os dias ali do cativeiro, Deus colocaria, então, através do coração, imprimiria as suas leis e as inscreveria ali. E Deus seria, então, o seu Deus e o povo seria o seu povo, o povo de Deus. Ezequiel 36, 27, o profeta diz, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, Deus faria isso, essa nova disposição do coração, através do Espírito Santo que ele havia então prometido. Veja que um coração transformado pelo Espírito de Deus, que segue os princípios de Deus, estará produzindo, em consequência, a justiça de Deus. É por isso que Jesus mostra aqui a justiça a partir de um coração. Segundo, Jesus vai fazer nessas 6 antíteses uma reflexão. Perceba que Jesus não está se contrapondo de maneira nenhuma às leis de Moisés,
porque ele havia dito em Mateus 5,18 que não veio para revogar a lei, e ele nem tampouco está colocando novas leis através do eu enfático que ele usa, ego, né? No grego é um eu enfático aqui. E quando Jesus diz eu, porém digo a vocês, né? Que está lá nos versos 22, 28, 32, 34, 39 e 44, né? Por 6 vezes Jesus vai usar a mesma expressão. Ele não está colocando uma nova lei, porque ele disse que ele não veio fazer isso. O que o mestre reflete aqui são as perversões da lei, das quais os escribas e fariseus são culpados e são mestres em fazer isso, em perverter a lei. Ora, a justiça desses escribas e fariseus não satisfaz nem o coração e nem tampouco a mente. Elas são autorias deles mesmos e não são autoria de Deus. Apenas glorificam, massageiam o ego desses religiosos do tempo de Jesus, mas não satisfazem e não glorificam o Senhor. Veja que, como diz John Stott, nas 6 antíteses, o que Jesus contradizia não eram as escrituras que eles tinham lido, mas a instrução oral que fora dada aos antigos, ouvisse o que foi dito aos antigos, Jesus disse. Então o grande problema era eles estarem perpetuando essa tradição. E John Stott continua, e que eles também tinham ouvido, perpetuado essa lei dos antigos, e eles também tinham ouvido, uma vez que os escribas e fariseus continuavam ensinando nas sinagogas. Em suma, Jesus mostra que no seu ensino ele é defensor da lei e não seu destruidor. Ele denuncia o pecado da interpretação particular, da tradição ruim, que não segue os princípios de Deus. Veja que ele faz, então, portanto, uma reflexão através dessas 6 antíteses. E, em terceiro lugar, ele vai mostrar uma verdadeira interpretação. 4 dessas 6 antíteses que estão aqui são mandamentos mosaicos, mandamentos de Moisés. Nós temos aqui 4 das 6 que são negativos, né? O homicídio, do adultério e o falso juramento, né? 3 que são negativos e 1 que é positivo, amar o próximo, como parte do resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqui Jesus cita exatamente o mandamento de amar o próximo. As 2 restantes são a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e a lei do repúdio, que eram, na verdade, permissões usadas nos tribunais pelos juízes dos israelitas. Veja que os escribas e fariseus, o que eles faziam era tornar a obediência mais fácil, mais superficial e mais permissiva. E a lei ficava, então, menos exigente e mais permissiva ou liberal. O que Jesus fez foi dar um arcabouço de uma verdadeira interpretação. Uma interpretação não agora segundo ele, mas segundo Deus, fazendo com que a palavra de Deus fosse aceita e as suas implicações a partir do coração e não impondo também limites superficiais. O que a gente tira de lição de tudo isto, né? É que nós precisamos, então, olhar para a palavra e não entender a Bíblia do nosso jeito, mas entender a Bíblia do jeito de Deus. Porque Deus fez a palavra de Deus para o nosso bem e a interpretação correta das Escrituras, a vivência das Escrituras corretamente no nosso coração, nos trará também a justiça onde nós estamos vivendo e convivendo. Isso traz bons resultados para a prática da vida e traz também a bênção de Deus. Então, siga Jesus,
continue seguindo esses estudos aqui dessa série Creio e Sou Ensinado, do Sermão do Monte, e eu convido a estar outras vezes conosco. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.